Olá, camaradas do Marco Zero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e nós temos agora uma notícia, assim, extraordinária, bombástica. Na madrugada de hoje, o jornalista Aguirre Talento publicou uma matéria exclusiva no portal UOL. E o título da matéria é a seguinte: em delação, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe. Bem, você deve ter visto, inclusive, a chamada para esta matéria aí no nosso card de apresentação do vídeo. Agora, veja você, vamos ler aqui alguns trechos da matéria. O link da matéria também está na descrição do vídeo, então logo após o vídeo você pode lê-la. Ela está, claro, lá você terá acesso à matéria na íntegra. Aqui nós vamos apenas destacar e comentar alguns pontos que nós julgamos mais significativos. Veja você, em um dos depoimentos que compõem a delação premiada que fechou com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid relatou que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, o então presidente Jair Bolsonaro, PL, recebeu das mãos do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições que incluía a prisão de adversários. Segundo o relato de Mauro Cid, que é tenente-coronel do Exército, Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. O delator disse ainda que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. Veja você, nós já desconfiávamos que o ex-presidente da República não estava trancado no seu quarto, depressivo, após a derrota eleitoral. Já havia ali indícios de movimentação nos bastidores, na tentativa de reverter o processo eleitoral, de interferir, portanto, no curso natural da democracia brasileira. Qual seja, venceu as eleições, estabelece o governo de transição, né, é diplomado, toma posse, assume e vai governar. Mas aqui nós estamos diante, e dia a dia, cada peça vai preenchendo melhor este quadro, este quebra-cabeça complexo que foi a tentativa de golpe. Nós já sabemos que o ponto alto dessa tentativa fora o 8 de janeiro. Mas é claro, aquilo foi precedido por uma série de movimentos, uma série de ações que conduziram àquele momento histórico. No entanto, havia uma certa dúvida de qual seria a participação do ex-presidente da República em todo o plano golpista, né? As minutas circulavam. Nós temos uma minuta com Mauro Cid, nós temos uma minuta com Anderson Torres, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, falou que teve acesso também a minutas de golpes. Então nós precisamos saber quantas eram, quais eram, ou se eram apenas uma só, que ponto a ponto foi sendo, como nós podemos dizer, aperfeiçoada, melhorada em sua argumentação. Mas é certo que, a partir dessa delação do Mauro Cid, e aí a Polícia Federal deve conduzir novas diligências para comprovar aquilo que ele está dizendo, o ex-presidente da República não apenas sabia, mas ele teve uma participação efetiva na tentativa de golpe. Veja você, o que Cid contou, parte mais abaixo da matéria. O tenente-coronel relatou à Polícia Federal como uma minuta golpista chegou às mãos de Jair Bolsonaro, após a derrota nas eleições e os desdobramentos do plano de golpe. Veja, primeiro, Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Um padre também teria participado desse momento. O tenente-coronel, entretanto, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens. Olha, eu quero saber realmente o que um padre está fazendo ali. Ele foi exorcizar? Porque deveria ter sido essa a obrigação dele.
né, exorcizar aquela reunião ali, né, e desfazê-la por completo. Mas veja como a religião está enraizada na política brasileira. Mas isso é tema para uma outra conversa. Agora basta dizer o seguinte: um advogado constitucionalista, nós já sabemos que na minuta golpista constava o famosíssimo artigo 142 como trazendo constitucionalmente a possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas na República Brasileira, declaradamente uma nova ditadura. Isso inexiste, o artigo constitucional não está ali para isso, e este não é, melhor dizendo, o papel das Forças Armadas. Agora continuemos. Nesta reunião, de acordo com o relato do tenente-coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Nós vimos, a minuta está circulando aí, pelo menos uma delas, e tem realmente uma base supostamente jurídica consubstancial. Ela é, na verdade, toda ela fundamentada juridicamente, ainda que numa interpretação completamente equivocada da nossa Carta Magna. Mas veja, o Cid está dizendo que Bolsonaro teve acesso a uma minuta, né? Uma minuta de decreto golpista, que previa, inclusive, prisão de adversários. Eu me arriscaria em dizer aqui que estaria uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, óbvio, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, óbvio, com prisão aí de pelo menos 2, já de pronto, que seriam o Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. 3. Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista, segundo a delação, claro. A Polícia Federal investiga se é a mesma minuta golpista encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Várias minutas circularam. Nós precisamos saber quantas eram, quais eram, comparar estes conteúdos. Tá? 4. O documento apreendido na residência de Anderson Torres em janeiro também autorizava a prisão de adversários, como o decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro. Este Felipe Martins deve ser imediatamente convocado a dar explicações, tá? Isso foi eu que disse, não está na matéria. Voltando para a matéria. A minuta golpista de Anderson Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de apurar supostas irregularidades nas eleições, o que poderia resultar na convocação de um novo pleito. Era exatamente o que eles queriam. Tumultuar, como não conseguiram, melhor dizendo, tumultuar o processo eleitoral, apesar de tentarem, queriam garantir pela força a permanência do ex-presidente no governo, no poder. Avançando, Cid contou aos investigadores que, posteriormente, Bolsonaro teve reuniões com militares de alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade à ideia do plano golpista. O único apoiador, de acordo com o relato do delator, foi o comandante da Marinha, Almirante Garnier. Quer dizer, o ex-presidente da República não ficou tão em silêncio assim. Ao contrário, ele deu andamento. Ele deu andamento ao plano golpista. Por quê? Reuniu os militares, ele tinha poder para isso, ele era presidente da República, militares de alta patente, e apresentou o plano. Talvez não na íntegra, né? Ele disse que apresentou parcialmente, né? Uma parte. Devemos considerar isso daqui também, né? Porque certamente não havia uma confiança completa nem das Forças Armadas no ex-presidente da República, nem do comando das Forças Armadas no ex-presidente da República. A gente já sabe disso. Portanto, ele deve ter realmente ocultado alguma coisa. Mas o mais importante é que ele passou adiante o plano golpista como presidente da República. Ele deveria imediatamente ter dado voz de prisão a todos aqueles que estavam ali presentes. Felipe Martins, o advogado constitucionalista, o padre, meu Deus, um padre na reunião, deveria ter dado voz de prisão, chamar o ministro da Justiça, chamar todo mundo e falar, vamos acabar com isso daqui. E arrancar o mal pela raiz.
Mas não foi isso que ele fez. Ele levou adiante, apresentou ao alto comando, né, das forças militares. Veja, não foi só do exército não, viu? O da Marinha quis embarcar bem. Esse da Marinha já se negou, inclusive, a bater continência para o presidente Lula, fazer a transição do processo dentro da própria Marinha. Então, ele, claro, terá também a sua responsabilização nos termos da lei, no momento oportuno. Mas agora nós precisamos considerar aquele que seria o maior beneficiado e que está envolvido. Ele está no núcleo dessa intenta golpista, que é o ex-presidente da República. O almirante já havia dado demonstração pública, continuando na matéria, contra a posse de Lula, quando se negou a participar de cerimônia de transmissão do cargo ao comando da Marinha, escolhido por Lula, Marcos Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. Continuando, porque isso daqui, o tenente-coronel relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de, em alguns momentos, dar sinais favoráveis a planos golpistas, ele não chegou a autorizar expressamente seus auxiliares a colocar algum plano desses em prática. Os diálogos com generais não resultaram na execução das intenções golpistas. Mas é claro, porque não havia as condições favoráveis para um golpe. O imperialismo norte-americano já havia dito que não admitiria mudanças no resultado eleitoral brasileiro, que o resultado das urnas seria sim respeitado por todos e todas dentro daquele processo democrático. Então os Estados Unidos já havia dito isso. Não havia apoio internacional para uma ruptura, não havia apoio nacional para uma ruptura. Veja você a grande frente ampla que se formou em defesa da democracia. Não havia apoio da mídia nacional, a grande mídia. Não havia apoio também de vários setores da sociedade civil, do capital internacional, do capital nacional. Não havia apoio nenhum. Seguramente, nós já sabemos, nós já dissemos isso aqui insistentemente, há 15% da população brasileira que apoia uma intervenção, uma ditadura, né? E isso nós sabemos. Essas manifestações advêm, especialmente a partir de 2013, elas não eram encontradas antes daquelas manifestações, nem mesmo em uma quantidade muito menor do que aquilo. E desde 2013 elas vieram crescendo. Claro, e chega ao ponto alto durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Porque em 2019 já havia gente pedindo ditadura. Em 2021 tentaram, no 7 de setembro. Né, foi a primeira tentativa, o primeiro roubo. Mas claro, não tem sucesso, gente, não teve, porque não tinha as condições necessárias para uma ruptura democrática. Nós já dissemos isso aqui no canal. Tá? E se você comparar com 64, claro, você deve aí descontar a questão histórica, né? Cada realidade é uma realidade, cada tempo é um tempo, mas lá havia um apoio social muito maior. Havia apoio, inclusive, do imperialismo norte-americano, que estava interferindo em toda a América Latina, apoiando governos ditatoriais. Então havia apoio dos Estados Unidos, havia apoio internacional, havia apoio do grande capital estrangeiro e nacional, havia apoio de setores da mídia, havia apoio muito maior de setores da sociedade brasileira, mas agora não. Agora a condição era completamente diferente. E os próprios militares não estavam autorizados, tanto pela Constituição, quanto pela sociedade, quanto pelos seus chefes internacionais, a entrar, embarcar numa intenta golpista. Então, é claríssimo, a partir desse depoimento, dessa delação do Mauro Cid, ele que participou in loco, ele viu, ele é uma testemunha ocular, factual, né, dessas reuniões. Tanto a primeira, em que o ex-presidente da República recebe o documento, a minuta golpista, quanto nas posteriores. Aqui cita uma, que é essa com o alto comando militar. Pois bem, vamos aguardar aí como essas investigações vão encaminhar, mas já sabemos que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, o Ministério Público, a Justiça, e aguardamos, sim, que no devido tempo, respeitando o processo legal, mesmo nos limites desse Estado democrático de direito que nós temos, o ex-presidente da República seja pessoalmente responsabilizado por sua intenta golpista, tá bom? Muitíssimo obrigado. Se for do seu desejo, inscreva-se em nosso clube de membros.